falou, o Senhor já tem falado comigo há algumas semanas. Ele colocou essa palavra muito forte no meu coração. E o Senhor colocou essa palavra muito forte no meu coração, e é uma palavra que está lá no livro de Neemias. Se vocês já quiserem ir abrindo aí, Neemias foi um grande líder na sua época. Um homem que fez a reconstrução dos muros de Jerusalém. E essa é a palavra que eu trouxe para a igreja hoje. Se você está anotando, você pode anotar aí o que você precisa reconstruir. Nesse mês da família, maio é conhecido como o mês da família, nós estamos trazendo uma série de mensagens para a família. E hoje eu gostaria que você pensasse um pouquinho e fizesse essa pergunta. Cada um de nós nos fizesse essa pergunta: o que eu preciso reconstruir? E quando eu falo você, pode ter certeza que Deus falou muito e tem falado muito comigo. Eu só não queria que essa mensagem fosse entendida para um coletivo, como para a igreja como um todo, o que a igreja precisa reconstruir. Não, o que eu, Gisana, o que a Márcia, o que a Marta, o que o irmão Bené precisa reconstruir. Então vamos lá para a palavra. A gente vai ler muitos versículos hoje, então fiquem atentos, tá? A gente vai ler o capítulo 1 todo e o capítulo 2 até o verso 10, amém? Diz assim, Neemias capítulo 1. Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio, e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio, se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas, e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus, e eu disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos aos teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que atendas à oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos. Temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti, e não guardamos os teus mandamentos, nem os teus estatutos, nem os juízos que o Senhor ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre os povos. Mas se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos, os cumprirem, então, ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, eu os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Faze com que o teu servo seja bem-sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei.
Essa foi a oração que Neemias fez a Deus. E aí ele continua no capítulo 2. Vamos ler até o verso 10. No mês de Nissan, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o peguei e o ofereci ao rei. Ora, nunca antes eu tinha estado triste diante dele. Então o rei me disse: por que o seu rosto está triste se você não está doente? Isso tem de ser tristeza do coração. Então fiquei com muito medo e lhe respondi: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade onde estão sepultados os meus pais está em ruínas e os seus portões foram queimados? O rei me disse: o que você me pede agora? Então orei ao Deus dos céus. Se você tem caneta aí, grifa essa frase na sua Bíblia. Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se for do agrado do rei, se este seu servo encontrou favor em sua presença, peço que o rei me envie a Judá, a cidade onde estão os túmulos dos meus pais, para que eu a reconstrua. Então o rei, que tinha a rainha sentada ao seu lado, me perguntou: quanto vai durar a sua ausência? Quando você voltará? Marquei um prazo e o rei se deu por satisfeito e me deixou ir. Eu ainda disse ao rei: se for do agrado do rei, que ele me dê cartas para os governadores da região do outro lado do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. E também uma carta para Asaf, guarda das florestas do rei, para que me dê madeira para as vigas dos portões da cidadela do templo, para as muralhas da cidade e para a casa que eu deverei me alojar. E o rei me deu o que eu pedi, porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. Também grife essa frase na sua Bíblia, se você gosta de marcar. E o rei me deu o que eu pedi, porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. E no verso 9 diz assim: então fui aos governadores da região do outro lado do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros, mas Sanbalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, ficaram sabendo disso, e não lhes agradou nem um pouco que alguém estivesse interessado no bem dos filhos de Israel. Paizinho querido, fala conosco essa noite através dessa palavra, em nome de Jesus. Amém. Gente, o meu objetivo, através desses vários versículos que nós lemos aqui hoje, é trazer força e esperança para cada um de nós que precisamos reconstruir alguma coisa através da palavra de Deus. Porque aquilo que está guardado, aquilo que para nós parece impossível, aquilo que para nós já desistimos de reconstruir, de refazer, aqueles sonhos que nós engavetamos, os nossos relacionamentos em família, os relacionamentos entre pais e filhos, maridos e esposas, enfim, qualquer tipo de relacionamento, tudo aquilo que precisa ser reconstruído. Deus nos traz isso à memória hoje e nos dá força e esperança através dessa palavra. Amém? Antes de começar a falar das 4 lições que esse texto traz para a gente, algumas das 4 lições, porque Neemias é um livro muito rico. Se você puder, eu te convido a continuar essa leitura ao longo da semana. Não é um livro grande, mas é um livro que fala muito aos nossos corações. Eu queria lembrar um pouquinho da história anos antes de Neemias, só para a gente conseguir contextualizar, tá? A maior parte do povo judeu foi levado lá de Jerusalém cativo pelo rei Nabucodonosor para a Babilônia, E aí, depois que Nabucodonosor caiu, Ciro assumiu, o rei da Pérsia assumiu o governo, e ele liberou uma leva desses judeus, ele libertou. E uma leva desses judeus voltaram para Jerusalém, liderados por Zorobabel. E depois de alguns anos, uma outra leva, uma segunda leva desses judeus voltaram também para Jerusalém, saíram
presos de Babilônia voltaram para Jerusalém, liderados por Esdras, que antecede Neemias. Se você olhar aí na sua Bíblia, é o livro que antecede Neemias. Também foi um grande líder, um grande profeta. E aí, a primeira lição que Neemias deixa para a gente é a seguinte: Deus te levanta a partir daquilo que te incomoda. Como ele fez com Neemias, ele quer fazer com a gente hoje. Se a gente for lá, no verso 3 do capítulo 1, no verso 2, veio Anani, um dos meus irmãos. Então Anani, ele tinha saído, ele era irmão de Neemias, ele tinha saído de Jerusalém e estava passando pela cidade de Suzã, lá onde Neemias estava, lá na Pérsia. E Neemias pergunta para ele: irmão, como é que está o nosso povo? Como é que está a nossa cidade? Como que está Jerusalém? E Anani diz para ele: Neemias, o negócio lá não está bonito não. Lá na província eles estão em grande miséria e humilhação. Os irmãos que sobraram, os judeus que sobraram. Então a cidade, ela estava passando por um momento muito difícil e muito caótico. Isso foi o start que Deus deu no coração de Neemias, para que ele se atentasse a esse problema e se colocasse à disposição do Senhor para resolver esse problema. Então Deus, ele nos levanta a partir daquilo que nos incomoda. E eu quero fazer você pensar: o que tem te incomodado? O que você precisa reconstruir que está te incomodando? A segunda lição que Neemias deixa para a gente é a seguinte: entregue ao Senhor tudo aquilo que você precisa reconstruir. Muitas vezes, essas situações difíceis que a gente já deu como perdida, às vezes o fim de um relacionamento, enfim, a gente, pela força do nosso braço, a gente não vai conseguir reerguer, mas a gente precisa fazer como Neemias fez, entregar nas mãos do Senhor. Às vezes é muito difícil a gente tirar um tempo para Deus, para orar, para jejuar, para chorar, como Neemias fez. Se a gente olhar lá no verso 4 do primeiro capítulo, diz assim, ó: quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. E aí ele começa essa oração que nós lemos, que termina lá no final do capítulo 1. Então nós precisamos orar, entregar ao Senhor, jejuar, chorar aos pés de Jesus, porque Ele quer saber dos nossos problemas. A partir do momento que nós entregamos e buscamos nele a solução, o sobrenatural acontece. Porque no mundo natural, para a gente, muitas vezes não tem mais jeito, não tem o que fazer. As coisas não vão melhorar. Mas quando o sobrenatural entra, aí as coisas mudam. Mas para o sobrenatural entrar, como entrou aqui na vida de Neemias, para ele conseguir reconstruir os muros de Jerusalém, nós precisamos nos colocar aos pés de Jesus. Nós precisamos praticar as disciplinas espirituais que Neemias deixa claro aqui para a gente: a oração, jejum, lamento, tempo com Deus. Amém, igreja? E a terceira lição que Neemias deixa para a gente é a seguinte: finalmente, quando a direção, a resposta chegar para você, seja ousado e vá até o final na busca do seu objetivo. Vou repetir. Finalmente, quando a direção, a resposta vier, seja ousado, não pare. Vá até o final na busca do seu objetivo, até que você tenha o resultado dessa busca, até que você consiga reconstruir o que está em ruínas. Lá no verso 2 do capítulo 2, vamos lá comigo. Verso 2 do capítulo 2 diz assim, ó: então o rei me disse: por que o seu rosto está triste se você não está doente? Isso tem que ser tristeza do coração. Então fiquei com muito medo e então respondi. E aí Neemias inicia o diálogo com o rei.
Aqui eu acredito que durante esses 4 meses, Neemias ele passou 4 meses nessa situação. Foi um processo para ele de 4 meses. Quando a gente olha lá no primeiro capítulo, que a gente vê que o mês era Quisleu. Quisleu no calendário judaico é um mês que corresponde a mais ou menos o período de novembro ou dezembro. Quando a gente vai lá para o segundo capítulo, que diz assim, no mês de Nissan, esse mês de Nissan no calendário judaico, ele corresponde mais ou menos aos meses de março e abril. Então a gente consegue contar aí 4 meses. Então Neemias passou 4 meses jejuando, lamentando, chorando, orando. Então eu acredito que a fisionomia dele estava diferente. Talvez ele tenha perdido alguns quilos, talvez ele estava um pouco mais apático, um pouco mais pálido, mais prostrado. E eu acredito que por ele ser um cara de muita confiança do rei, um servo de confiança, ele estava ali em todas as refeições do rei Artaxerxes, o rei percebeu que ele não estava bem. E isso incomodou ao rei, ao ponto dele perguntar para Neemias, vem cá Neemias, você não é assim, o que está acontecendo com você? E essa foi a deixa que Deus usou para Neemias conseguir falar e obter a sua resposta. Se a gente for olhar lá no verso 4, que eu pedi para a gente grifar, então orei ao Deus dos céus e disse ao rei. Então quando Neemias inicia esse diálogo com o rei, eu acredito, que mentalmente eu gosto muito de imaginar as coisas, então eu fico imaginando a cena. E eu acredito que mentalmente Neemias fez uma oração. Assim como nós, quantas vezes fazemos ou deveríamos fazer nessas situações difíceis da nossa vida. Nessas situações onde, por exemplo, nós estamos numa reunião e não sabemos a resposta que daremos. Se é sim, se é não, se nós vamos por um caminho, se nós vamos pelo outro, se a gente compra, se a gente vende, se a gente muda, se a gente espera, se a gente vai, se a gente faz, se a gente para. Neemias parou e fez uma oração a Deus. E eu acredito que isso tudo foi uma oração rápida e mental. Neemias deve ter falado assim, Senhor, tenha misericórdia de mim agora, eu estou conversando com o rei, me dá as palavras certas, para que eu alcance o meu objetivo. E foi exatamente isso que aconteceu. A gente vê aqui que Neemias ele foi ousado, e ele começa pedindo ao rei permissão para reconstruir a cidade natal dele, ou dos pais dele, que era Judá. Depois, ele pede uma carta, ele pede que Artaxerxes, o rei, escrevesse carta aos governadores das cidades onde ele passaria, porque da Pérsia até Jerusalém dá uma distância de 1.580 quilômetros. Era o percurso que Neemias faria para conseguir sair da Pérsia e chegar até Jerusalém. E ele passaria por várias cidades. Então ele precisava dessas cartas como se fossem cartas de recomendação do rei Artaxerxes, dizendo que ele não era nenhum invasor, nenhum ladrão, que ele não faria mal. Aquelas cidades por onde ele passaria, para identificá-lo, na realidade. E não satisfeito, ele ainda pede ao rei uma carta ou algumas cartas para ele entregar ao guardião das florestas do rei, Asaf, para que ele tivesse a madeira necessária para ele realizar o objetivo dele, que era a reconstrução das muralhas de Jerusalém, a reconstrução da cidade, da casa onde ele moraria e de algumas outras casas. Então, se a gente parar para observar o texto, Neemias ele sai da Pérsia com todo o plano dele já traçado. Ele sai da Pérsia rumo a Jerusalém com um planejamento. E nós temos um planejamento para aquilo que nós precisamos reconstruir? Ou nós vamos continuar na passividade, esperando que caia do céu a resposta para a gente? A resposta vem do céu, mas se nós não tivermos atitude, se nós não nos posicionarmos, é muito difícil que a resposta venha. Ela pode vir porque Deus é Deus, Ele faz da maneira que Ele quiser. Mas o que nós observamos na palavra dEle é que na grande maioria das vezes, a resposta vem quando nós nos posicionamos. E foi isso que Neemias fez. E com ousadia,
Neemias disse tudo o que ele precisava ao rei. E aqui, no verso 8, no final do 8, ele diz assim: e o rei me deu o que eu pedi, e ele reconhece, porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. Neemias reconhece que tudo o que estava acontecendo não era pela força dele, era porque Deus estava abençoando. A mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. E na quarta lição, que eu separei aqui, a gente observa que sempre quando nós tivermos um plano, seja ele qual for, mas principalmente um plano de reconstrução de uma situação que já está fadada ao fracasso, falida, Satanás vai levantar alguém ou mais de uma pessoa para nos desanimar. Se a gente olhar lá no verso, se eu não me engano, 10 do capítulo 2, diz assim, mas Sambalate o Horonita e Tobias o servo Amonita ficaram sabendo disso, ficaram sabendo que Neemias sairia da Pérsia para ir lá em Jerusalém reconstruir. E eles não gostaram, e não lhes agradou nem um pouco que alguém estivesse interessado no bem dos filhos de Israel. Sambalate e Tobias, eles eram governadores de cidades próximas ali a Jerusalém. E eles não queriam, por algum motivo, provavelmente um motivo político, eles não queriam a reconstrução da cidade de Jerusalém. Eles não queriam que as muralhas e a cidade fosse reconstruída. Então, se vocês continuarem a leitura depois, lá no final do capítulo 2, início do 3, a gente vê que Sambalate e Tobias, eles zombam de Neemias. Tipo, você não vai conseguir, você vai tentar reconstruir isso tudo, você não vai conseguir. E aí a gente vê que Deus vence, porque Deus sempre vence sobre o mal, porque esse desejo de reconstrução de Neemias foi Deus quem colocou no coração dele. E se Deus coloca algum desejo no nosso coração de reconstrução, se nós colocarmos aos pés do Senhor e nos prepararmos, nos planejarmos, tivermos ousadia como Neemias teve, nós vamos vencer e nós vamos conseguir. Por mais difícil que pareça aos olhos humanos, mas quando o sobrenatural invade a terra, a gente consegue. Nós conseguimos porque Deus é conosco. Não é a nossa mão, não é o nosso braço, é a força do Senhor. E que nessa noite eu gostaria que você entregasse verdadeiramente o que você precisa reconstruir. Qual é o desejo que Deus plantou no seu coração de reconstrução? É algum desejo que você esqueceu? É algum sonho que você não conseguiu realizar? E Satanás tem plantado dúvidas no seu coração? Não, você não vai conseguir, como fizeram Sambalate e Tobias. Não, isso é impossível. Mas você vai tentar de novo, você já não tentou tantas vezes e nunca deu certo, você vai investir nisso outra vez? Querido, se é um desejo do coração de Deus, abraça, porque vai funcionar. Então Deus hoje nos convida a reconstruirmos, principalmente dentro das nossas casas, com as nossas famílias, a reconstrução de relacionamentos. Amém? Eu queria orar para finalizar. Queria que você abaixasse a sua cabeça agora, se concentrasse com o Senhor naquilo que Deus tem falado ao seu coração nesse período da mensagem. Querido Deus, muito obrigada, Senhor. Nós estamos aqui, Deus, porque Te amamos e queremos mais do Senhor. Queremos aprender mais sobre as coisas do Teu reino. Pai, usa-nos como o Senhor usou Neemias, Deus querido. Usa-nos, Pai, para reconstruirmos, para não desanimarmos. Dai-nos força, Senhor. Dai-nos poder vindos do céu, Deus. Dai-nos esperança, Pai, para reavivar, para reerguer aquilo que está em ruínas, ó Pai, ou aquilo que está caindo, Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós clamamos pelo poder sobrenatural do Teu Santo Espírito sobre as nossas vidas e reconhecemos que sem o Senhor nada somos.
Deus, em nome de Jesus, continua falando conosco e nos fortalecendo para que a gente não desista no meio desse processo, Pai, que com Neemias durou 4 meses, mas conosco nós não sabemos o tempo que vai durar. Por isso nós pedimos, Senhor, a Tua força, em nome de Jesus. Amém. Amém.